Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia em que nós estamos aqui para fazermos a leitura da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa leitura. Porém, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Sempre temos um conteúdo de Deus aqui para edificar a sua vida. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós estamos diante da Tua presença, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas ignorâncias. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aprendendo dia após dia acerca da sua palavra. Revele-se a nós a partir das Sagradas Escrituras, para que nós tenhamos, meu Deus, cada vez mais compreensão de quem Tu és e do que podes fazer. Amém e graças a Deus. Vamos então iniciar a nossa leitura bíblica. Hoje leremos do capítulo 29 ao capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec e Israel acampou junto à fonte de Jerel. Enquanto os filisteus avançavam com seus grupos de 100, de 1000, Davi e seus homens retaguarda com Ax. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Ax respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele, Davi, de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então Ax chamou a Davi e lhe disse: juro pelo Senhor Deus que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não aprovam. Então, agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobristes contra teu servo desde o dia que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Ax respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com seus servos e seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Quando Davi e os soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choravam em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo.
a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram água e comida, pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Teu Senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclac. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada dali. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então foi Davi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi, os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberemos partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe de Jadir, e Aroer, de Zifomete, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, de Orá, e Corazã, de Etab, de Hebron e todos os lugares onde Davi e os seus soldados tinham passado. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos em Monte Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizuá, filho de Saul.
o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio de seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul. Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite em Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os seus ossos debaixo de sua tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Fizemos hoje a leitura do capítulo 21, 9 ao capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Finalizamos a leitura do livro de 1 Samuel. Permitindo o Senhor, amanhã retornaremos para continuarmos a nossa leitura bíblica. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.